Quantos vieram aqui e querem ouvir o Espírito Santo? Então, cara, se desliga de tudo agora. Eu quero que você foque aqui. Preste atenção aqui. Porque o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é que renova, o Espírito Santo é que liberta. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais têm sido as amarras da sua vida, aquilo que tem te atrapalhado, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem causado na sua vida emocional, aquilo que tem te prendido, o pecado que tem te prendido, aquilo que você fala, cara, eu não consigo me libertar disso, está difícil, está osso, está embaçado. Eu quero que você preste mais tanta atenção, porque eu creio que essa mensagem, eu creio que hoje Deus vai revolucionar a sua vida, eu creio que hoje Deus vai mudar a sua história, eu creio que você vai sair daqui tão impactado pela presença do Espírito Santo, que você não vai ser mais o mesmo. Aquilo que você acha que você não tem força, aquilo que você acha que não consegue, hoje o Espírito Santo te diz, você pode, você consegue, e através do meu Espírito, se você caminhar comigo, se você se relacionar comigo, nada vai te parar, nada vai te impedir, nada vai fazer você dizer, eu não tenho forças, eu não consigo, porque você será tão revestido do Espírito Santo, que não será a sua vontade, mas você vai estar tão entrelaçado com a vontade de Deus, que você não vai saber onde termina a sua, onde começa a sua, porque a sua voz será a voz dele, a sua vontade será a vontade dele, o seu desejo será estar nele, a sua vida vai ser ele. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 ao 9. Hoje o tema da nossa mensagem é um convite ao relacionamento com o Espírito Santo. Esse tema, um convite, começou meio sem querer, e Deus nos deu uma série de mensagens que eu creio que tocaram a sua vida, mexeram com a sua vida de alguma forma. A gente começou no segundo sábado aqui com um convite à intimidade. No sábado passado nós falamos sobre um convite à obediência, e hoje nós fechamos com um convite ao relacionamento com o Espírito Santo. Se você aceitar esse convite nessa noite, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Você pode pensar, mas Lucas, você não conhece, você não sabe, mas eu conheço esse meu amigo Espírito Santo. Eu conheço esse que está comigo. Eu conheço esse que se relaciona comigo. Eu conheço esse que muda histórias. Eu conheço esse, porque ele mudou a minha história. Talvez você me veja aqui com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus, e você pensa, ele é certinho, ele é de boa. Se eu te contasse todos os podres que eu já fiz na minha vida, você poderia pensar, ixi, eu estou bem então. Creia que nessa noite o Espírito Santo pode impactar a sua vida de tal forma que você será totalmente diferente daquilo que você é. Porque o Espírito Santo, ele não te dá apenas uma emoção, ele muda a sua vida, ele muda o seu jeito de pensar, ele muda o seu jeito de falar, ele muda o seu jeito de andar, ele muda o seu jeito de ser gente. E posso te dizer, eu não trocaria nada do que eu estou vivendo para viver a antiga vida que eu vivia. Eu não trocaria nenhum prazer que eu tinha lá fora com a experiência sobrenatural que eu vivo todos os dias com o Espírito Santo, caminhando comigo, vivendo comigo, me direcionando. Então preste muita atenção nessa noite. Livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível então que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Eu vou repetir.
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivaram, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias de salvação. A versão revisada de Almeida diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que falamos desse jeito. Pai, me escondo atrás da tua cruz, para que somente a tua glória e a tua presença seja revelada nesse lugar. Que não saia nada da minha boca que venha de mim, mas que venha o teu Espírito Santo para edificar a tua igreja e fazer morada, transformação, mudança de vida, Deus. Nós oramos em teu nome, Jesus. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar a construção da nossa ideia hoje em cima da declaração que a gente acabou de ler aqui do versículo 9. A gente leu o versículo 9 e esse versículo 9 nos traz uma expectativa. Ele fala assim para a gente: de vocês esperamos coisas melhores, de vós esperamos coisas melhores. E a gente precisa entender algo. Há duas maneiras de nós entendermos, pegarmos essa frase. Primeiro, aquela leitura generalizada. O que é que Deus está falando para todo crente, para todo cristão, em todo tempo, lugar e época? E depois a gente vai se aprofundar nessa parte do texto, porque eu já expliquei algumas vezes para vocês aqui, a hermenêutica bíblica, tudo que você lê na Bíblia tem um contexto. E dentro das regras de interpretação bíblica, quando a gente lê um texto, a gente não pode simplesmente ler. A gente precisa entender o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito isso, em qual contexto foi dito isso. Isso nos ajuda a aprofundar o texto, isso nos ajuda a tirar todo o suco daquilo que a gente está lendo. E eu começo dizendo: a palavra de Deus diz: de vocês eu espero coisas melhores. E a gente pode, no aspecto genérico, já entender: Deus tem o direito de esperar de cada um de nós o quê? Melhor. Mas Lucas, por que Ele tem que esperar da gente o melhor? Porque o quê? Ele tem feito o melhor por nós. Ele fez o melhor por mim e por você. Quando Deus deu Jesus, Ele deu por mim e por você o que Ele tinha de melhor. Romanos 8,32 diz que Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de mim e você. A pergunta é: como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Se Deus deu o que Ele tinha de melhor, o resto é parte do pacote. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui nesse texto de Romanos: se Deus deu Jesus o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por mim e por você. Se Deus deu Jesus por mim e por você, cara, Ele faz qualquer coisa por você. Não tem outra coisa que Jesus não faça por você, porque Deus entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender esse nível de doação. Isso precisa gerar algo em você, uma atmosfera, um amor que mexe com as suas estruturas. O nível de entrega daquilo que Deus fez por mim e por você quando Ele entregou Jesus. E a gente precisa entender também o que é a devida resposta de gratidão, aonde isso deveria nos remeter. Quando alguém faz algo para a gente fica muito grato. Quando alguém faz alguma coisa para mim, às vezes eu até fico sem o que falar, sabe? A pessoa faz algo tão legal que você fica...
O que isso deveria gerar em nós? Você ouvir, Deus entregou o que Ele tinha de melhor por você. O apóstolo Paulo também diz, o amor de Cristo nos constrange. E ele continua, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, não devem mais viver para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então tem que haver uma resposta nossa. Se Ele morreu, Ele entregou o seu único filho por mim e por você, Ele precisa de uma resposta sua também. Amém? Netflix é muito legal, né? Esta semana eu vi 2 filmes. Jesus. Pensa em 2 filmes ruins. Foram esses 2 que eu vi. Mas pensa num filme ruim que você já viu. Eu acho que esses 2 eram piores. Um dos filmes estava em primeiro lugar no Netflix no Brasil. Eu pensei, caramba, se isso está em primeiro lugar, velho, imagina o 10, né? Porque aquilo deveria ser para ajudar você, para você não ficar perdendo tempo, né? Mas você vai, assiste, o filme termina e você fala, e aí? E é muito frustrante quando você assiste algo ruim. Mas essa semana eu estava andando lá no Netflix e me passou um filme que na hora me lembrou a cena de eu assistindo esse filme. Eu não curto assistir muitas coisas sozinho. Eu gosto de assistir coisa com a Dani. Mas às vezes eu entro no Netflix só para ver o que está rolando. E passou esse filme para mim. Eu creio que você já deve ter assistido, O Resgate do Soldado Ryan. Quantos já assistiram esse filme? Bastante gente. Eu lembro que eu assisti esse filme quando eu era ainda solteiro. Esse filme é de 98. Ele foi dirigido pelo Steven Spielberg. O filme tem o Tom Hanks, o Vin Diesel, o Matt Damon. Então é um filme que você olha e você fala, o filme é bom, né? E é um filme bem longo, tem mais de 2 horas. Mas é um filme que vale a pena, cara. Vale a pena você assistir. Depois de tanto tempo, como eu disse na semana passada, contar algum spoiler. Esse filme é de 98. Depois de tanto tempo, a gente nem pode mais considerar spoiler. Se você viu, eu quero te ajudar a lembrar. Mas se você não viu, eu vou dar uma resumida para a gente usar como ilustração da mensagem de hoje. O filme traz uma história de gratidão. A história é mais ou menos assim. Uma família tinha 4 filhos e todos foram convocados para servir na guerra. 3 desses 4 filhos morreram. E a família ela seria notificada pelo mesmo telegrama que esses 3 filhos haviam morrido. Mas surge uma discussão entre os oficiais se é justo notificar uma família que enviou os 4 filhos e que 3 morreram, sem sequer dar o consolo de que o 4º estava bem. Mas Lucas, quem é o 4º filho? O 4º filho é o tal do soldado Ryan. Eles montam, para não mandar o telegrama, eles montam uma equipe com uma missão de localizar e resgatar esse soldado Ryan que havia se perdido no meio da guerra. A gente sabe que a missão vai funcionar, isso nem é spoiler, porque a abertura do filme começa com o soldado Ryan já velho, rodeado da sua família, numa espécie de memorial. Então a gente sabe que a missão vai funcionar. O que o filme fala então, Lucas? O filme nos mostra o preço da missão que foi feita por esses homens que foram buscar o soldado Ryan. Alguns que saíram nessa missão consideram essa missão suicida, né? Tipo, questionam, será justo porque por causa de vários morram? Será justo que por causa de vários precisem morrer? E um deles chega a ironizar em determinado momento do filme, tomara que esse homem descubra a cura do câncer, né? Porque, caramba, a gente está fazendo de tudo aqui para que ele seja resgatado, tem que valer muito a pena para valer todo esse sacrifício. Mas em determinado momento, o soldado Ryan é localizado, e eles estão agora em um confronto com o inimigo, e eles se escondem atrás de numa ponte de pedra. E está rolando bombardeio para lá, para cá. E o capitão da missão, que estava liderando a equipe, ele foi ferido. E ele está dando sinais ali que ele não vai conseguir sobreviver. Já teve muitas baixas naquela equipe, mas agora é o capitão que está liderando que estava mal. E ele puxa o soldado Ryan, pede para ele vir. Ele está lá deitadão assim, tinha acabado de levar um tiro.
E ele puxa o soldado Ryan e ele faz uma declaração muito impactante. Sério, vale a pena assistir o filme só por causa dessa declaração. Ele diz para o soldado Ryan: earn it. Ele pega o soldado Ryan e diz isso: earn it, que foi traduzido para o português: faça valer a pena. Talvez uma tradução melhor: faça por merecer. Quando eu vi essa declaração do faça valer a pena, parece que eu fui transportado lá para frente do Monte Calvário. Jesus dizendo para mim e para você: earn it. Faça valer a pena. Quando eu digo para você que Jesus entregou o seu único filho e morreu por amor de mim e por você, isso precisa gerar algo tão profundo no seu coração, que tem que mexer com a sua vida e transformar a sua vida por inteiro. É como se Jesus estivesse te puxando e dizendo: faça por merecer isso que eu estou fazendo. Quando eu vi essa declaração, a gente precisa entrar nesse paralelo de gratidão. O filme começa com esse homem velho no memorial das pessoas que morreram nessa guerra. O filme abre com ele lendo esses nomes. O filme termina com ele emocionado dizendo: eu tentei viver da melhor forma possível. Ou seja, eu sei o preço que vocês pagaram para que eu estivesse vivo. E eu fiz da missão da minha vida honrar a vida de vocês. Eu fiz da minha vida, eu sacrifiquei a minha vida para honrar o sacrifício que vocês fizeram por mim, para que a morte de vocês não fosse em vão. Agora, se o Steven Spielberg consegue escrever um filme desse, um ímpio consegue escrever um roteiro desse, outro consegue dirigir um filme desse, uma história de gratidão desse, de alguém que tem a consciência de que outros deram a sua vida, de que ele não pode desperdiçar e viver a vida dele de qualquer maneira, e que ele tem que honrar o sacrifício. A pergunta é: o que eu e você, entendendo o sacrifício de Cristo, não deveríamos manifestar na nossa caminhada cristã? O que eu e você, entendendo o que Jesus fez por mim e por você, não deveríamos manifestar na nossa vida com Deus? Qual é o nível de gratidão que eu e você deveríamos manifestar a Deus? Em Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. É uma forma mais bonita de dizer: earn it, faça valer a pena. Honre o sacrifício de Jesus pela sua vida. Então a primeira mensagem que eu vejo aqui é essa: para cada um de nós, Deus está dizendo o seguinte: de vós, amados, de vocês, esperamos coisas melhores. Ele está dizendo: faça valer a pena, galera. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: faça valer a pena. Honre o sacrifício. Honre o sacrifício de Jesus. E o que nós precisamos entender é que a vida cristã é progressiva. Não importa o quanto você já conheceu, não importa o quanto você já viveu com Cristo, tem espaço para crescer mais, tem espaço para conhecê-lo mais. Ele tem mais para liberar, Ele tem mais para te dar. Não termina onde você já conheceu, não acaba onde você já sabe. Tem mais para você. Deus tem mais para você, o Espírito Santo tem mais para você. Não importa o quanto você já se doou, tem espaço para você se doar mais. Aliás, Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E a gente tem a responsabilidade de corresponder com essa expectativa, de vivermos coisas melhores. Mas voltando agora para dentro do contexto do texto, ele começa o versículo 4 falando de pessoas que inegavelmente tiveram uma experiência com Cristo, não é? Mas ele fala de um grupo que, apesar dessa inegável e genuína experiência com Cristo, o que aconteceu com eles? Eles tropeçaram, eles caíram, e não apenas caíram, eles caíram a ponto de não poderem se arrepender mais por aquilo que eles haviam feito. Então ele não está falando só de um desviado qualquer, ele está falando de alguém que ultrapassou uma linha sem volta. Existe uma linha sem volta, não dá para negar. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está aqui. Invocar enquanto Ele está perto, o que claramente indica que uma hora Ele não vai mais poder ser achado, e uma hora Ele não vai mais poder estar perto. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é clara a respeito disso.
Porque por outro lado, quando a gente começa a falar dessa linha difícil, o difícil não é reconhecer que existe a linha, é dizer aonde essa linha está. Qual é o momento que alguém cruza essa linha? Porque a gente vive sem saber o dia de amanhã. E se a gente não decidir hoje, a gente pode saber que no dia seguinte a gente vai estar vivo, a gente vai estar bem. Em Hebreus 10, 26 ele diz: se deliberadamente vivemos no pecado depois do pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Uau! Se deliberadamente vivemos no pecado depois do pleno conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício para o pecado. O que precisa acontecer na sua vida para você entregar o senhorio a Ele? O que precisa acontecer na sua vida para você obedecê-lo? O que precisa acontecer na sua vida para você ter intimidade completa com Ele? O que precisa acontecer na sua vida para você se relacionar todos os dias com o Espírito Santo? Há um momento onde alguém pode extrapolar essa oportunidade de restauração. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você saia daqui e você perca essa oportunidade de estar perto de Jesus. Isso aconteceu com essas pessoas do texto que a gente leu. Ele diz assim: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Ele está falando de um grupo que fracassou na fé, mas ele está escrevendo para um grupo que ainda está de pé. E ele está dizendo que de vocês a gente espera algo melhor. Em outras palavras, Deus, Ele espera que eu e você não abortemos o plano do início. Deus espera que eu e você não abortemos aquilo que a gente fez, levantando a nossa mão, entregando, confessando o nome de Jesus Cristo. Jesus é chamado na Bíblia de o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa, Ele termina. Nenhum de nós tem o direito de encerrar a fé antes de completar a caminhada. Agora, não quer dizer que isso não é possível. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de alguns que naufragaram na fé. Qual a ideia do naufrágio? O camarada entrava no navio, atracado num porto, saía numa jornada, e quando completasse a sua jornada e alcançasse o seu destino, lá o navio atracaria e lá ele desembarcaria. Quando ele fala do naufrágio, ele está falando de alguém que não completou essa jornada completa, não chegou ao seu destino final, e não só não chegou ao seu destino, teve a sua jornada abortada, e normalmente isso terminava com alguém perecendo, com alguém morrendo. E ele faz disso um paralelo na nossa fé. Você não pode acabar com a sua caminhada, com a sua carreira, antes de terminá-la. Infelizmente, ao longo dos meus anos de vida cristã, eu tenho visto muita gente naufragar na fé. O Brasil vive um momento singular de fé cristã, de aumento da fé cristã. Glória a Deus por isso. Legal. Matérias dizem que no máximo até 2040, o Brasil será predominantemente evangélico. Isso não é gente profetizando, não é necessariamente gente que gosta da gente. É pura projeção estatística sendo aplicada. Se a coisa continuar indo como está indo, na pior curva gráfica de crescimento, em até 2040 nós seremos maioria de fé na expressão da nação. Muita gente tem se convertido, e Deus seja louvado por isso. Agora, essa é a parte da estatística que alegra a gente, que motiva o nosso coração. Mas existe outra parte. De acordo com os últimos censos que foram feitos, nós éramos 40 milhões de evangélicos de 200 milhões, aproximadamente, no país. Os mais realistas dizem que hoje nós somos pelo menos 50 milhões já de evangélicos. Os mais empolgados já estão falando em 60 milhões, mas o censo diz que são 40 milhões de evangélicos. Mas a verdade é, se há uma estatística de crescimento, também há uma estatística que pode assustar a gente de não crescimento. Desde que a gente era mais ou menos 30 milhões, essa estatística vem se mantendo mais ou menos desse jeito. Para cada um crente firme que você encontra hoje dentro da igreja, você tem do lado de fora pelo menos um desviado. Isso significa que se hoje nós somos 50 milhões, a gente poderia ser 100 milhões. A gente já poderia ser o dobro, galera. Mas a verdade é que muita gente não está completando a carreira que começou. A gente vai em qualquer lugar fazer evangelismo e você ouve: eu era da igreja,
Eu era desviado. Muita gente não tem completado a carreira. O que me faz entender que o maior desafio da igreja brasileira não é simplesmente evangelizar, é consolidar esses frutos numa fé que permanece. Glória a Deus pelos evangelismos, glória a Deus pelas mãos levantadas, mas a gente também precisa ser conhecido por uma igreja que mantém, que consolida os frutos na fé. Eu acredito que nós temos que entender isso o quanto antes, porque o autor está dizendo, de vocês a gente espera coisas melhores. Eu estou dizendo para vocês hoje, Deus na verdade está dizendo para vocês hoje, eu espero de vocês coisas melhores. Por um lado ele está dizendo, vocês não podem interromper a carreira, vocês não podem interromper isso que o Espírito Santo começou na vida de vocês. Vocês têm que completá-la. Galera, eu não sei vocês, mas eu vivo em função de uma frase. Toda a minha dedicação de vida em função de uma frase. É a frase que eu vou ouvir da boca de Jesus quando eu cruzar os portões da glória. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Algumas pessoas nos inspiram. O evangelista Augusto fala todo dia do Billy Graham para mim, e ele sempre conta a história desse evangelista. Billy Graham pregou pessoalmente para mais de 3 milhões de pessoas, indiretamente para mais de 215 milhões de pessoas, em mais de 180 países, dos 200 países que são reconhecidas. Pensa num guerreiro da fé. Mas a parte mais bela da vida dele para mim não foram as realizações ministeriais. A parte mais bela da vida desse homem foi que ele serviu a Deus com honra e terminou a sua carreira com integridade. Como não se lembrar do pastor Natanael? O nosso próprio pastor. Um exemplo que estava aqui. Os mais antigos daqui conheceu o Senhor aos mais ou menos 12 anos. Morreu quase aos 90 anos e serviu ao Senhor com integridade. Todos os dias da sua vida. Vivia em função do Evangelho. Não tinha uma pessoa que não conversasse com ele, que ele não falasse de Jesus. Morreu com quase 90 anos, serviu a Deus com honra e terminou a sua carreira com integridade. Nós precisamos não apenas começar bem, nós precisamos terminar bem. Eu anseio por ver muita gente podendo encerrar a carreira como Paulo. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu não comprometi a fé. Agora, o que será que nos falta como igreja que leve as pessoas a ter uma fé que não comprometa, que não seja abortada, que não saia daqui e pegue a primeira coisa que mostrar e seja seduzida? Eu acredito que esse texto não apenas diz que Deus espera de nós coisas melhores, mas ele sinaliza quais são essas coisas melhores e quão importante isso é para a gente, para que a gente não termine como esses outros do texto que a gente está lendo, para que a gente não termine como esses outros que talvez você conheça. Eu não quero falar da pessoa ou da obra do Espírito Santo como se isso fosse importante para o movimento da igreja, como se fosse importante apenas para o crescimento do Evangelho. Eu quero te apresentar a relação com o Espírito Santo como algo essencial na sua vida, para a sua sobrevivência, porque se você não entender isso, a sua própria fé poderá ser comprometida ao longo da sua caminhada. Eu quero começar observando esse grupo que caiu. Em primeiro lugar, a gente não está falando de um tipo de desviado qualquer. A gente não está falando do desviado comum. O que é o desviado comum, Lucas? É o que a maioria de nós conhece. Se tem 50 milhões do lado de dentro, 50 milhões do lado de fora, a maioria de nós aqui deve conhecer pelo menos um desviado. É alguém que, embora caminhasse no meio de nós, em algum momento talvez se deixou levar, se deixou vencer pelo calor da paixão, pecou numa determinada área e depois, envergonhado de Deus e dos irmãos, que às vezes não são tão clementes como Deus, eles se afastaram e foram esfriando na fé e hoje se encontram distantes da igreja. São pessoas que a qualquer momento podem ser restauradas e nós precisamos crer nisso. Tiago 5, 19 e 20 diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém os trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então dá para reconverter aquele que se afastou e obviamente tem restauração. Lucas 15, eu já preguei isso aqui, é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia.
A palavra de Deus fala da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E todos foram restaurados e houve festa pela restauração dessas pessoas. Galera, eu creio que nos próximos anos um vento de Deus vai soprar sobre a igreja brasileira e muitos desviados vão voltar para a casa de Deus. Aqui na igreja a gente não faz apelo só para quem quer aceitar Jesus. Todo culto, quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar com Jesus. Eu creio que a restauração vai acontecer no meio do nosso Brasil, no meio do nosso povo. Agora, essas pessoas do texto não cruzaram a linha simplesmente porque se afastaram. Hebreus 10, 26 fala sobre deliberadamente viver no pecado depois do pleno conhecimento da verdade. Tome cuidado com isso. O versículo 29 diz: quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Só para você entender o plano de fundo histórico. Debaixo de perseguição, muitos judeus começaram a se retratar da sua fé, para eles serem recebidos de volta no judaísmo. Historiadores dizem que eles iam a público diante das sinagogas para renegar sua fé em Cristo. Eles diziam, sabe o quê? Eu não creio que Messias seja o Filho de Deus. Eu não creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem. Havia declarações absurdas ao ponto de alguns dizerem: não creio que o seu sangue purifique dos pecados mais do que um animal qualquer. Eram declarações desse nível. Você consegue entender a seriedade dessas declarações? Como alguém pode chegar a esse ponto de dizer isso? Alguns diriam: eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles nunca conheceram Jesus. Eu discordo. E por que discordo? Primeiro, a Bíblia diz que não era possível renová-los para arrependimento. Renovar significa o quê? Que já se arrependeram antes. Não vai dar para conduzir ao arrependimento de novo, mas houve arrependimento no começo. Segundo ponto, o versículo 4 diz que eles foram iluminados. O tema iluminados não fala só da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida de alguém, mas a palavra iluminado no Novo Testamento fala da revelação de Jesus Cristo. Não é gente para quem o evangelho foi mal pregado ou explicado, é gente que teve entendimento espiritual. O texto diz que eles provaram o dom celestial de Cristo. Uma clara menção ao novo nascimento. Eu não vou gastar tempo tentando provar que isso fala do novo nascimento, porque a afirmação seguinte exige que eles tenham nascido de novo. A afirmação seguinte diz: se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu vou repetir: se tornaram participantes do Espírito Santo. Em João 14, quando Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador, e diz mais: o qual o mundo não conhece nem o pode receber. Uma pessoa não pode ser participante do Espírito Santo lá do mundo sem a conversão. E diz: o mundo não conhece e não pode. Jesus categoricamente diz: não pode receber. Em Romanos 8:9, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então qual que é a lógica bíblica aqui, galera? Quem é dele tem o Espírito Santo. Quem não tem, não é dele. Ponto. O texto diz: e se tornaram participantes do Espírito Santo, então eram dele. Agora, além do arrependimento, além de ser iluminado, além de nascer de novo, além de participar do Espírito Santo, o texto diz: eles provaram a boa palavra de Deus. O verbo aqui traduzido para provaram é provar no sentido de saborear, de degustar, como se faz com a comida. Então está dizendo de gente que não só o evangelho não foi mal pregado, houve revelação, mas gente que foi instruída, ensinada, gente que teve uma boa dieta na palavra de Deus. Não é qualquer crente. Agora, além dessas 5 características, repetindo: arrependimento, ser iluminado, nascer de novo, se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, o texto ainda diz: provaram os poderes do mundo vindouro. Galera, não era crente meia boca, não é qualquer crente. Era gente que viu a manifestação da glória e do poder de Deus. Se eu perguntasse para vocês sobre uma pessoa que tem essas 6 características, o que vocês me diriam sobre ela? Esse é crente. Esse, eu acredito que 99,9% das pessoas iam dizer: esse crente está garantido. Esse crente não tem o que afaste ele. Cara, ele conheceu a boa palavra de Deus. Ele conheceu os poderes do mundo vindouro.
ele foi iluminado, ele nasceu de novo, ele se arrependeu, esse crente está garantido, está de boa. Mas essa galera do texto que a gente leu, tinham essas 6 características, e ainda assim, não só tropeçaram, mas a Bíblia diz que eles caíram a ponto de não poderem mais ser restaurados. Isso precisa alertar você. Significa que essas 6 coisas não são importantes, Lucas? Não estou falando isso. Elas não são importantes. Eu as classificaria como vitais para a nossa vida. Não tem vida cristã sem arrependimento. Não tem vida cristã sem iluminação. Não tem vida cristã sem novo nascimento. Não existe vida cristã sem participar do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem participar da boa palavra de Deus. E não existe vida cristã sem participar dos poderes do mundo vindouro. Eu não estou dizendo que não é importante. Agora, o que o texto está dizendo? Que essas coisas não são suficientes para quem quer terminar a carreira, galera. Quando ele diz, de vós esperamos coisas melhores, ele está dizendo, essa turma aqui se arrependeu, foi iluminada, nasceu de novo, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro e caíram. Então nós esperamos de vocês mais do que isso. Esperamos coisas melhores, esperamos que vocês vão além. Porque essas coisas são importantes, mas elas não são suficientes. Ele está dizendo para mim e para você, tem algo a mais, tem algo além. Dá para ir mais além, dá para me conhecer mais. Se você quiser ter uma fé que sobreviva, se você quer ter uma fé que resista, se você quer completar sua carreira, você precisa ir além com Jesus, você precisa querer conhecê-lo mais, você precisa ir mais, você precisa ir mais fundo. Agora a pergunta é, Deus deveria esperar coisas de nós melhores, sem sinalizar exatamente o que é esse melhor que Ele espera de nós? Deu para entender? Deus deveria esperar coisas melhores de nós, sem sinalizar exatamente o que são essas coisas melhores que Ele espera de nós? Eu diria não. Isso não concorda com o padrão da revelação de Deus em toda a Bíblia. E talvez você esteja pensando agora, Lucas, o que são as coisas melhores que Deus espera de mim e você? O que é que a palavra de Deus aponta a ser o mais importante? A resposta está no mesmo texto que a gente leu. O versículo 7 e 8 de Hebreus 6, parece que foi copiado e colado lá na Bíblia. Está falando de uma coisa, depois fala de outra, e você pensa, o que eles estão fazendo? Está tudo estranho. Mas quando o versículo 9, a gente lê o 9, ele amarra tudo. E é prova de que ele não mudou de assunto. O que ele introduz nos versículos 7 e 8, na verdade, é uma ilustração. Ou falando a linguagem mais bíblica, é uma parábola. Olha o que diz de novo o versículo 7 e 8, presta atenção. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Ele está falando de crente ruim que tropeçou na fé e se perdeu. E está falando de crente bom que espera coisas melhores. Ali ele entra com um exemplo falando de uma terra boa e uma terra ruim. E qual é a prova que isso é uma ilustração? Ele disse a respeito da terra ruim. Qual é o fim da terra ruim? Está no texto, gente. Ser queimada. Terra não queima. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador aqui. Ele está falando do inferno, do lugar da condenação e da perdição eterna. Ele fala de 2 tipos de terra, uma que corresponde com Deus e por isso tem a bênção, e uma outra que não corresponde, não dá o devido fruto, está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Mas Lucas, você falou que a resposta está no texto. Eu quero saber qual é a resposta então, Lucas. Espera aí, eu já comecei, eu quero tentar entender o que faz uma terra. O que faz uma terra boa e outra terra ruim. A primeira coisa que eu equivocadamente pensei foi que o versículo 7 está falando de uma tal de chuva, então a primeira terra é boa porque sobre a primeira terra chove. E o segundo texto não fala de chuva, mas fala de espinhos e ervas daninhas. Que tipo de que é o tipo de frutificação de uma terra que tem pouca ou baixa irrigação. Então eu equivocadamente pensei, sobre uma terra chove e sobre a outra terra não chove. Não é isso que a gente tenta entender?
Mas não dá para fazer essa explicação nem no natural e nem no espiritual. Porque Jesus diz lá no Sermão do Monte que Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não está selecionando sobre quem vai cair a chuva. Se uma terra fosse frutífera para Deus porque sobre ela chove, e a outra não frutifica porque sobre ela não chove, ela não deveria nem ser acusada. Que erro ela teria? Que responsabilidade ela teria se sobre ela não chovesse? Coitada dessa terra. Ela seria uma vítima, porque não está na escolha dela ou no poder dela fazer chover ou não. Mas Deus está dizendo: eu abençoo você porque deu fruto, e para você outro, você está perto da maldição, e se você continuar assim, o seu fim é ser queimado. Ele está responsabilizando a terra ali. Então a ideia de que sobre uma chove e sobre a outra não, é complexo, no natural e no espiritual. O profeta Joel, fazendo referência das primeiras e últimas chuvas, ele simbolicamente diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele não diz: eu vou derramar do meu espírito sobre os crentes. Ele não diz: eu vou derramar o meu espírito sobre os crentes bons. Ele não diz: eu vou derramar o meu espírito sobre os crentes bons das igrejas boas. Não, ele não está dizendo isso. O problema é que nós temos tentado fazer o Espírito Santo um patrimônio só nosso, quando ele nunca esteve limitado às paredes dos nossos prédios e nunca esteve limitado às nossas reuniões. Deus diz: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Galera, ninguém vai converter sem a ação do Espírito Santo. Há um nível do que pode ser experimentado do Espírito Santo, que é a sua habitação, a sua morada em nós, que só vem depois da conversão. Mas para que a pessoa converta, ela tem que se arrepender. Além do livro de Romanos dizer que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, Jesus em João 16 diz que o Espírito é quem nos convence do pecado. Então o Espírito Santo vai trabalhar no coração de alguém que ainda não converteu, para convencê-lo e levá-lo ao arrependimento. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Então o novo nascimento só acontece por obra do Espírito Santo. E é depois dessas duas coisas, arrependimento e novo nascimento produzido pelo Espírito Santo, que agora o homem poderá ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas antes de chegar a esse ponto, o Espírito Santo já está agindo na vida de qualquer pessoa. Eu já ouvi todo tipo de história de conversão. Não é gente que se converteu só na igreja ou num culto com alguém pregando. É gente que estava na balada e disse: eu comecei a chorar, Lucas, o meu coração apertou, eu não queria mais nada daquilo, eu queria Deus. É gente na boca de fumo e Deus resgatou. É gente nos piores lugares que vocês podem imaginar. O Espírito Santo convenceu aquela pessoa ali onde ele estava. O Espírito Santo nunca esteve limitado a essas paredes. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está aí, se movendo. Agora vi uma mãe de joelhos lá no quarto, chorando, orando por esse filho. Existia uma família clamando, orando por essa pessoa. E a gente tem visto a obra que Deus tem feito no nosso meio, e a gente vai ver muito mais agora. A gente não pode dizer que Deus faz chover sobre uma terra e sobre a outra não. Se assim fosse, Ele não poderia responsabilizar a terra. Então se a diferença não é que sobre uma chove e sobre a outra não, qual é a diferença então? Olha esse detalhe do versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, pois a terra que absorve a chuva, a terra que retém a chuva, uma outra versão diz, a terra que embebe a chuva. A diferença de uma terra e outra não é que sobre uma chove e a outra não, é que uma terra segura a chuva, uma terra retém a chuva, uma terra embebe a chuva, uma terra suga a chuva, e a chuva é o maior investimento de Deus para que a terra frutifique. A obra do Espírito Santo não é unilateral. Não adianta Deus fazer com que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós e chova sobre nós, se nós não entendermos a importância de corresponder com essa chuva que é derramada sobre nós. Não adianta você vir aqui no sábado, sentir uma emoção e não corresponder com essa emoção, porque é o Espírito Santo que te traz essa emoção, é o Espírito Santo que te faz convencer do pecado, e Ele está todo sábado te dizendo: você precisa melhorar, você precisa mudar, você precisa então absorver isso que está sendo dito para você, guardar no seu coração e viver com Ele, corresponder a Ele, mudar a sua vida, começar a dar fruto, começar a frutificar.
A obra do Espírito Santo não é unilateral. Se nós não decidimos absorver essa chuva, se nós não decidimos reter essa chuva que está sendo derramada sobre nós, não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Você está vendo o que está acontecendo aqui, você está sentindo o que está acontecendo aqui. Não perca a chance de reter, de absorver isso que está sendo derramado nesse lugar, e encher a sua vida, de tomar conta do seu corpo. Se nós não entendermos que a obra do Espírito Santo, ela pode sim ser desperdiçada, então nós estamos caminhando a um destino muito perigoso. Muito perigoso. Se você não corresponde ao que está sendo derramado aqui, o seu caminho, o seu destino é um destino muito perigoso. Porque alguns apresentam a ideia que a obra do Espírito Santo, ela é unilateral. A obra do Espírito Santo, ela é irresistível. Galera, conversa. Atos 7,51 diz, Estevão pregando, ele diz para os judeus dos seus dias: vós sempre resisti ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pode ser resistido, como é que eles resistiam ao Espírito Santo? Agora, se resistiam, não basta apenas que o Espírito Santo tente algo, nós precisamos entender um elemento chamado correspondência, chamado relacionamento com o Espírito Santo. O tema da nossa mensagem hoje é um convite a um relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero te ajudar a entender algo importante. Por que, Lucas? Quando falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos falando da única segurança, da única garantia que eu e você podemos ter de completar essa carreira. Nós estamos falando da única segurança, da única garantia que eu e você temos de conseguir completar a carreira. Efésios 1:13 diz: nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Agora a pergunta a ser feita é: o que é esse selo? O que é essa garantia, Lucas? O nosso problema é que a gente tenta decidir o selo. A gente tenta decidir essa garantia como se fosse uma única experiência na cronologia da nossa vida cristã. Mas eu quero tentar te mostrar que isso não é o selo do Espírito Santo, uma única experiência na cronologia da vida cristã. O que você viveu no sábado passado não foi que você foi selado com o Espírito Santo, mas deve ser um relacionamento com Ele contínuo. Contínuo. Não é só no sábado, é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O que você vai viver aqui é consequência desse relacionamento que você tem com Ele. Fica pensando nisso. Não é uma única experiência na cronologia cristã. Eu vou te contar uma ilustração para ver se você consegue entender. Hoje é dia 6 de fevereiro. Isso significa que eu já vivi mais ou menos 10.065 dias. Para você não ter que fazer a conta, eu tenho 27 anos. Lucas, você viaja muito, eu sei. Vamos supor que eu tenha comido em média, para cada dia vivido meu, desses 10.065 dias, 1 quilo de comida. Caraca, Lucas, você comeu muito. Sim, eu como muito churrasco. Isso significa que eu já comi pelo menos 10 toneladas de comida. Estão comigo? Agora, se alguns anos atrás, quando eu completei 8.000 dias de vida, se eu tivesse feito essa conta e pensasse: meu Deus, eu já comi 8 toneladas de comida, e eu chegasse à conclusão: é muita comida, e porque foi muita comida eu parasse de comer, eu estaria vivo hoje? Porque a lógica é simples. Não importa o quanto eu já comi, se eu parar de comer, eu morro. Vamos voltar lá para a experiência com Deus. O problema não é quantas experiências você já teve com o Espírito Santo. O problema é que se você parar de se relacionar com o Espírito Santo, você morre. Isso acaba com a sua vida. Então a chave não é tentar entender o selo como uma cronologia de vida cristã. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus nos sugere que o selo, a garantia, tem a ver com um relacionamento com o Espírito Santo.
Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele diz: o selo começou lá no dia da sua conversão, mas tem que ser preservado mediante um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Se você o entristece, se você o afasta, se você bagunçar o relacionamento, você pode bagunçar a sua única garantia. Então nós precisamos entender o elemento chave da vida cristã, que se chama relacionamento com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, seu Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. A gente lê isso todo final de culto e todo crente fica assim. A gente lê esse texto e pensa que a graça do Senhor Jesus, forte isso, hein? Pô, importante isso, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e se não fosse a graça de Deus, a gente estaria perdido. Uau, eu quero. Aí continua aqui, o amor de Deus, o Pai. Aí a gente para de novo e fala: putz, caramba. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Se não fosse o amor de Deus, gente, onde eu estaria agora? Pelo amor de Deus, obrigado Jesus por esse amor. E ele termina de ler que é a comunhão do Espírito Santo. O que quer que seja isso, não importa. A gente lê assim esse texto. Galera, não podemos pegar o Espírito Santo como pessoa da Trindade e dizer que ele não é importante como o Pai e o Filho. Eu ouso dizer que assim como não existe vida cristã sem a graça de Jesus, assim como não existe vida cristã sem o amor de Deus o Pai, não existe vida cristã sem a comunhão com o Espírito Santo. Você não vai viver sem ter uma comunhão com o Espírito Santo. A gente não pode viver de experiências, e eu não quero que você viva de experiências, porque Ele tem muito mais para você. Você acha legal cair no culto? Falar em línguas é muito legal. Mas sabe o que é legal? Te fecharem no trânsito, você não abrir a boca. Sabe o que é legal? Fazerem mal para você e você fechar os seus olhos e dizer: Espírito Santo, fica aqui comigo. Eu valorizo muito mais esses momentos com o Espírito Santo do que esses momentos que eu vivo aqui. É muito legal pular, é muito legal dançar, falar em línguas, viver o sobrenatural, uau, o mover. Mas isso não pode ser restrito aqui. Você precisa ter uma vida com o Espírito Santo que vai mudar a sua vida por completo. A gente precisa viver nessa continuidade do relacionamento com Ele. O problema é que a gente pouco ouve sobre, pouco canta sobre a comunhão com o Espírito Santo, e por causa disso muitos de nós não conseguem mensurar a importância da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se não fosse a obra do Espírito Santo, eu e você não estaríamos aqui hoje, porque é Ele quem nos convence. 2 Coríntios 3, Paulo chama a nova aliança de um ministério do Espírito. Precisa dizer mais. O Novo Testamento é mencionado como o ministério do Espírito. É a obra do Espírito Santo de Deus sobre a terra. Se não é a obra do Espírito Santo, alguém se converte? Não. Se não é a obra do Espírito Santo, alguém vai nascer de novo? Não. Depois de nascido de novo, tem crescimento e transformação sem a obra do Espírito Santo? Não. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não tem crescimento sem transformação. Então, se a gente não entende quem é a pessoa, a obra, mais do que dons, mais do que poder, nós temos que entender que a obra do Espírito Santo é diária em nossas vidas, porque o que garante que você e eu vamos terminar a carreira não é se a nossa igreja tem mover, não é se a nossa igreja tem oba-oba, é se na nossa vida, no dia a dia, tem um mover do Espírito Santo. No livro de Atos nós lemos várias vezes sobre o caminho. Jesus compara a vida cristã e diz que há uma porta e o caminho estreito que conduzem à vida. Ele divide a vida cristã em 3 partes: a porta, o caminho e o alvo. Porta é a experiência da conversão, quando você levanta a sua mão e diz: eu recebo Jesus. Quando eu e você entramos em Cristo, o dia que completamos a carreira, nós vamos alcançar o nosso alvo, que é estar com Ele. Tudo que sobrou entre o dia que você começou até o dia que você termina é o quê? O caminho. Paulo escreve aos Efésios:
quanto à maneira que vocês andam. Ele compara a vida cristã a uma caminhada. Paulo diz: eu encerrei a caminhada, eu completei a carreira. O livro de Hebreus diz que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Você está numa carreira, você está numa caminhada, e se a gente não pensar nisso, nós não vamos entender a profecia de Isaías. Isaías 35:8 diz: e ali verá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por eles, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Mas Deus não prometeu apenas o caminho. Ele também diz: enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, ande nele. Este é o caminho, ande ele. Este é o caminho, não se desvie dele. Galera, Deus nunca prometeu para nós só o caminho, Ele nos prometeu um guia. Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiado no original grego significa ser tomado, ser conduzido pela mão até o destino final. A maioria de nós pensa no Espírito Santo como uma liderança profética, uma referência para um direcionamento que nós vamos tomar, uma decisão que nós vamos ter. Não, Ele quer tomar-nos pela mão e nos conduzir o caminho todo até terminarmos. Lembra quando a gente era novinho e não queríamos ir para a escola? Os nossos pais pegavam a gente pela mão e nos conduziam até o final. Eles levavam até a sala se fosse preciso. Ele diria: está vendo aquela professora? Segue ela até o final. E aquilo que nos dava uma segurança incrível. E é essa imagem que eu penso quando a Bíblia diz que sobre ser tomado pela mão pelo Espírito Santo e guiado. Esse é o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. Em Atos 9, o próprio Jesus apareceu para Paulo, e a conversão de Paulo, ela é impactante. Depois da conversão de Paulo, Paulo ficou 3 dias sem comer e nem beber. Tamanho foi o impacto da experiência que ele teve. E Jesus aparece para Ananias e diz: vai lá e impõe a mão sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Não é só a experiência de conversão, temos que ser introduzidos num relacionamento com o Espírito Santo, galera. Não podemos subtrair a experiência com o Espírito Santo. Se você veio, foi convencido da verdade, você não precisa de mais nada do Espírito Santo, então? Não, nós precisamos entender a importância e o peso que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Depois da conversão vem outro desafio: o discipulado e a mudança de valores. A palavra de Deus diz: haverá diante de vocês um caminho santo. Mas Deus não provê apenas o caminho, haverá uma voz atrás dizendo: esse é o caminho, não se desvie para a direita nem para a esquerda, esse é o caminho. Isaías 35:8 diz: nem o louco errará o caminho. O que Deus está dizendo? A habilidade de se conduzir nesse caminho e não errar não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, com o que a gente sabe, com a nossa inteligência. Deus está dizendo: nem um louco vai errar o caminho. Porque para acertar o caminho, galera, a gente não precisa de habilidade, só de sensibilidade. É uma voz que diz: não vai ali, não faz assim. E se nós entendemos o que é interagir com essa voz, com essa pessoa, então vai se cumprir na minha e na sua vida o clamor de: vós, amados, esperamos coisas melhores e acompanhe a salvação. É a capacidade de corresponder com a água da chuva, de reter a água da chuva e dizer: eu não vou desperdiçar nem um segundo do que Ele está fazendo na minha vida. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra original grega para essa palavra ajuda, eu não vou conseguir falar, é sunantilamba nomai. A palavra original grega para essa palavra ajuda de Romanos 8:26, que diz: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, é sunantilamba nomai. É a composição de 3 palavras: su, ante e lambano. Significa pegar firme alguma coisa com a ajuda de alguém. Se eu precisasse mover esse púlpito aqui, é pesado, e eu pedisse ajuda de alguém, e eu falasse: fulano, me ajuda aqui. Essa palavra no português poderia significar 2 coisas. Uma delas poderia significar um trabalho em parceria, eu pego de um lado, você pega de outro, e a gente faz isso junto. Mas também pode significar uma substituição. Fulano, eu estou resolvendo uma outra parada aqui, você pode mover para mim, por favor? Você me ajuda nisso, por favor? Aí significaria o quê? Substituição, e não uma parceria. A palavra sunantilamba nomai, que significa pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém, ela é traduzida como trabalho em conjunto, parceria. Meu amigo, a gente precisa entender: o Espírito Santo não substitui a minha e a sua responsabilidade. Ele espera que a gente coopere com Ele enquanto Ele coopera conosco. Ele pega junto com a gente, Ele pega junto com você. A chave da vida cristã é a interação com o Espírito Santo. Agora pensa, se a interação for negligenciada e Ele não age sozinho, vai sobrar alguma coisa?
A não interação com o Espírito Santo significa comprometer aquilo que Ele está tentando fazer em mim e em você. Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Isso não é um conceito exclusivo do Novo Testamento. Isaías 63:10 diz: eles entristeceram o Espírito Santo. Essa palavra entristeceram no hebraico significa feriram, magoaram, causaram profunda dor ou aborrecimento. O versículo inteiro de Isaías 63:10 diz: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. O que muitos de nós não entendemos é que o Espírito Santo pode ir de parceiro e cooperador a inimigo. A Bíblia diz de uma terra que retém a chuva e tem a bênção, mas fala de outra que não. Está perto da maldição, e ele termina dizendo: o seu fim é ser queimado. A obra do Espírito Santo, se não cooperarmos, se não interagirmos, ela pode ir diminuindo. E Paulo diz aos Tessalonicenses 5,19: não apaguem o meu Espírito Santo, não apaguem o Espírito. O que ele está dizendo? Você aperta um botão e ele para de existir? Não. O que é então apagar o Espírito Santo? É diminuir a ação dele na sua vida, porque a ação dele é semelhante a um fogo. Se você alimenta, é intenso. Se você não alimenta, diminui. E se você não alimentar em nada, ele se extingue. A obra do Espírito Santo não será intensa na minha e na sua vida, a menos que a gente corresponda, a menos que a gente se relacione com o Espírito Santo. E o problema é que a maioria de nós não entende a nossa parte. E a gente fica frustrado porque a gente acha que ele tinha que estar fazendo a parte dele. A gente acha que ele tinha que estar fazendo tudo. A maioria de nós não entende porque a gente não entende essa interação. A gente fica: por que o Espírito Santo não fez isso comigo? Por que o Espírito Santo não mudou isso? Por que o Espírito Santo não agiu nisso? Na cabeça de muita gente, o avivamento é uma coisa bagunçada. A Bíblia fala do Espírito Santo como um rio, cujas águas alegram a cidade de Deus. Ezequiel viu um rio que emana do santuário. Apocalipse diz que esse rio emana do próprio trono de Deus. Ele é uma extensão de quem Deus é. Na visão de Ezequiel, as águas do rio tocavam o Mar Morto. Você conhece o Mar Morto? O Mar Morto, nessa visão de Ezequiel, perde a sua esterilidade. Vai haver um enxame de peixe. Galera, hoje não existe nada natural que reverta a condição do Mar Morto. 1/3 daquela água é sal. E Deus está dizendo que vai ter um enxame de peixe. Isso acontece única e exclusivamente por uma ação sobrenatural. E Ezequiel está tendo essa visão. Ele está falando das coisas sobrenaturais. E o anjo diz para ele: Ezequiel, vem comigo. E nesse rio os dois vão juntos. Eles andam 500 metros. Entrando no rio, a água bate no tornozelo. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo com isso, galera? Não é o rio que vai invadir a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Tem gente esperando um dia que vai ter uma enchente espiritual, o mover vai ver e o avivamento vai chegar. Galera, a gente tem visto gerações esperarem por um avivamento que não chega, porque enquanto eles estão esperando o rio invadir a vida deles, o rio está dizendo: eu é que estou esperando vocês entrarem. O anjo pega Ezequiel de novo, anda mais 500 metros, a água bate no tornozelo e o anjo diz: não para aqui não. E por que eles não pararam? Porque não era a hora de parar ainda. E eles andam mais 500 metros, um total de 1 quilômetro desde a margem, água no joelho, mas eles não pararam. Por que, Lucas? Porque não era a hora de parar. Andaram mais 500 metros, agora a Bíblia diz água nos lombos, mas não pararam. Por que não pararam, Lucas? Porque ainda não era hora de pararem. Quando era hora de parar então, Lucas? Quando eles pararam. E não é quando atravessaram um rio, não. A Bíblia diz que eles andaram mais 500 metros, um total de quase 2 quilômetros. E a Bíblia diz que eram águas profundas. Significa que agora não dava mais pé, e agora não dá para avançar mais. Não mede mais então? Não, porque já se chegou ao seu lugar de destino. O dia que cada crente entender que o seu destino é o lugar das águas profundas, a gente vai viver uma revolução. Qual é a diferença? Enquanto você tem água no tornozelos, depois no joelho, depois nos lombos, isso mostra que é uma progressão na vida do Espírito. E mesmo que você esteja progredindo, enquanto está dando o pé, é você que se governa, é você que decide. Só que a hora que não der mais pé, não é você que governa, agora é o rio que carrega você. Quanto maior é a nossa entrega, maior será a governança do Espírito Santo da nossa vida. Mas Ele nunca vai assumir o controle, a menos que a gente vá entrando, vai se entregando, até que haja uma combinação, interação, onde o controle seja totalmente dele.
A gente está esperando uma coisa acontecer por si que não vai acontecer sozinha. O Francis Chan, um pastor da Califórnia, tem um livro que se chama O Deus Esquecido. Existe uma frase que diz: se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Se ler isso não faz você se contrister no seu coração, é que talvez uma das maiores estratégias do diabo seja roubar da igreja o entendimento de como usar essa chave. A gente está falando de algo central aqui. O Espírito Santo não pode ser ignorado. Mateus 12, 31 e 32, Jesus diz o seguinte: se alguém de vocês blasfemar contra mim, o Filho do Homem, eu resolvo a parada. Eu seguro a onda para você. A gente se acerta e continua. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para você, nem nesse mundo e nem no vindouro. Ele não está querendo dizer: eu sou menos importante, então passa, eu sou mais de boa. Não, porque se por um lado nós não podemos diminuir o Espírito Santo em relação ao Pai e o Filho, também não podemos ampliar a posição e o valor que Ele tem sobre cada um deles. O que Jesus está dizendo então? Se você blasfema contra Jesus, contra mim, o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração para que você se arrependa. Tem conserto através do Espírito Santo. Mas se você blasfema contra o Espírito Santo, você fechou o único canal que poderia consertar o erro que você causou. E aí, meu amigo, aí lascou tudo. O que Jesus está dizendo para a gente é que não há nada tão sério, tão sublime, tão importante para que a gente se conserve no caminho, tanto quanto a liderança, como o convencimento com o Espírito Santo. Se eu me posiciono contra Ele, qual é a consequência então? Eu estou comprometendo todo o plano e todo o propósito de Deus para a minha vida. Quando o autor de Hebreus diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está falando que nós temos que corresponder ao Espírito Santo. Ele está falando: você precisa se relacionar com o Espírito Santo. E não só aqui, mas todos os dias da sua vida. Quando estamos falando dessa obra do Espírito Santo, algo que eu e você precisamos de fato entender é a maneira como o próprio Jesus fala do nível de vida cristã que seria vivido com a chegada do Espírito Santo. Em João 14, Jesus diz o seguinte: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. A gente pode ler esse texto de João 14 e pensar: o Espírito Santo é um step, o Espírito Santo é um parceiro. Jesus está indo embora, então ele pega alguém para ficar no lugar dele. Jesus está indo embora, então para o pessoal aí não ficar sem roda, vai colocar o Espírito Santo, que é o step. E a gente pensa: o Espírito Santo é só um ajudante, ele não vai conseguir segurar igual. O meu irmão comprou um carro diferente uma vez. Ele colocou um preto fosco e tal, e ele comprou umas rodas grandona. Ele investiu um dinheiro, mas quem investe esse dinheiro nas rodas não compra a quinta roda. A pessoa não se preocupa que o step seja tão bom quanto as 4 rodas principais, porque o step é só usado de vez em quando. Normalmente a gente não dá muita moral para o step, e por pensarmos assim, a gente desvaloriza a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Em João 16, Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Jesus está dizendo para a gente: já que eu estou indo, o Espírito Santo está vindo. Não, Ele está dizendo: gente, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem, e o Espírito Santo precisa vir. Jesus diz: eu preciso comunicar algumas verdades e vocês não podem suportar. Eu nesse momento não consigo colocar as verdades dentro de vocês. Vocês não têm estrutura e eu não tenho as ferramentas para fazer como deveria. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Jesus, Ele não estava dizendo que o Espírito Santo iria substituí-lo ou manter o nível. Ele está dizendo: Ele vai subir a coisa para um outro patamar. Haverá um nível de compreensão, haverá um nível de revelação, haverá um nível de comunicação das verdades que nem eu pessoalmente com vocês consigo fazer. E quando olhamos para esse lado, muda tudo. As pessoas dizem: eu queria ter vivido uns dias de Jesus, andar perto de Jesus, tocar em Jesus. Galera, qualquer um de nós queria isso.
Só não podemos falar isso como se o que a gente tivesse fosse inferior ao que os apóstolos tinham naquele tempo. Nós temos algo extraordinário. A gente só precisa entender como se relacionar. O Espírito Santo pode ser resistido, pode ser ignorado, pode ser entristecido, apagado. E Tiago ainda diz no capítulo 4, 5: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ah, Lucas, o Espírito Santo tem ciúmes? Olha o que ele diz no versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Deus apresenta de um lado Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Ele apresenta a relação como a relação de um compromisso, e Ele coloca a amizade com o mundo como a ponta de um triângulo amoroso. Quando você começa a ter olhos para o mundo, quando você começa a fletar para o mundo, é inimizade contra Deus. Depois ele falar da pessoa que deixou de focar em Jesus e está se misturando com as coisas do mundo, ele pergunta: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? Quem é o responsável por preparar uma igreja pura, sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível? Quem? O Espírito Santo. E a missão dele é entregar essa noiva, essa igreja para o noivo. E quando ele percebe que essa noiva, que precisa ser santa e irrepreensível, está flertando com o mundo, o protesto da Bíblia é adúltero. Você nem casou, você tem um compromisso aqui e já está virando os olhos para outro. Há diversas terminologias na Bíblia dizendo como podemos atrapalhar o trabalho do Espírito Santo: entristecendo, enciumando, resistindo, ignorando, insultando e o pior de todos, apagando. Se nós não entendermos a importância, não de ter uma experiência única ou de vez em quando com o Espírito Santo, se nós não entendermos que é o dia a dia não entristecê-lo, nós jamais vamos viver os recursos que Deus disponibilizou para que a vida cristã seja de fato vivida, galera. Tudo vai mudar se a gente colocar o Espírito Santo na nossa frente. Tudo vai acontecer se a gente rasgar o nosso coração e dizer: Espírito Santo, muda a minha história. Se encher do Espírito Santo é a coisa mais satisfatória e deliciosa que existe no mundo. É a coisa mais linda que tem. Viver a obra do Espírito Santo é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Eu te convido a fazer uma reflexão nessa hora. Eu não sei o que o Espírito Santo tem tratado no seu coração nesses minutos que a gente está compartilhando sobre isso. O Espírito Santo morreu? Não. Deus sumiu? Não. As promessas bíblicas foram canceladas? Não. Então, se esse Espírito está aqui, se Deus está aqui, Jesus nos ama e a Bíblia está funcionando, nós temos que desejá-lo mais do que tudo na nossa vida. E você não pode ser doido de perder, de querer perder isso que Ele tem para oferecer para mim e para você. Viver com Jesus, viver com Deus, viver com o Espírito Santo é a melhor escolha que você pode fazer. Não adianta ficarmos nesse meio termo com Deus. A palavra de Deus diz: você não é frio nem quente, vou vomitar você da minha boca. Hoje o convite é para você viver intensamente por Cristo. O Espírito de Deus fortalece você nessa noite. Começa a orar, começa a pedir: Deus, me enche do teu Espírito Santo. Eu não quero apenas uma experiência, Deus. Começa a orar, começa a pedir para Deus: Deus, me enche do Espírito Santo. Enche minha vida, Jesus. Enche meu coração. Deus, trabalha nessa área tão difícil para mim. Espírito Santo, muda a minha história, muda a minha vida, Jesus. Começa a orar no Espírito. Começa a orar no Espírito. Os desafios e os problemas virão na sua vida, mas você vai dizer que nem Davi: você vem contra mim com espada e escudo,
eu vou contra você no poder do Espírito de Deus. As situações vão vir, os problemas vão vir, as tentações vão vir, mas você vai dizer: eu vou na força do Espírito, eu vou no Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Receba uma unção do Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Receba uma unção do Espírito Santo nessa noite. Cadê a pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo e vai mudar o destino da nossa cidade? Cadê a pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo e vai mudar a realidade que viveram? Cadê? Diga em voz alta comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero viver para a tua glória. Salva-me, dá-me o teu Espírito, pois eu vou viver a tua presença, a tua vida na minha vida. A partir de hoje eu tenho a paternidade de Deus. Eu estou salvo em nome de Jesus. Diga comigo: meu Deus, e eu que andei contigo, mas me esfriei e me afastei, hoje eu volto arrependido. Receba-me, perdoa-me. Eu volto como um filho pródigo para a casa do meu pai. Em teu nome eu oro. Amém. Quem aqui nessa noite fez uma dessas duas orações pela primeira vez na vida, levanta a sua mão, por favor. Eu quero te dar a oportunidade não só de receber essa oração, mas de fazer uma declaração pública sobre esse poder na sua vida. Eu quero te dar a oportunidade de fazer essa declaração pública sobre o senhorio de Jesus. O próprio Jesus afirmou: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, dos anjos que estão no céu. Em contrapartida, ele também disse: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, diante dos anjos que estão nos céus. Quem gostaria de fazer isso nessa noite? Levante sua mão. Levante sua mão para que eu possa ver. Essa galera que está aqui está torcendo por você. Se você olhar para o lado, você vai ver uma família que te ama. E essa família vai te abraçar, essa família vai caminhar com você. E quando você se sentir sozinho, nós vamos estar aqui juntos. E quando você sentir as suas forças saindo, nós vamos estar juntos. Deus não me chamou apenas para ser um pregador, Deus me chamou para ser um auxiliador. Eu quero auxiliar a sua vida, eu quero doar a minha vida para que você possa viver os planos dele na sua vida. Porque eu sei que fazendo isso, eu vou poder chegar nos portais dos céus e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu não sei o que Jesus falou com você nessa noite, mas eu sei que ele mexeu em algo na sua vida. E se você pode extrair algo dessa noite, é que você não pode perder isso que foi entregue para você. Você não pode desperdiçar isso que está sendo entregue nas suas mãos pelo Espírito Santo. Lembre-se, encher-se é responsabilidade de Deus. Manter-se cheio é sua responsabilidade a cada dia. E quando você fizer isso, você vai poder viver o que diz a palavra em Coríntios: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
e não chegou ao conhecimento de mente nenhuma aquilo que Deus fez para aqueles que o amam. Receba a unção de Deus nessa noite. Receba o Espírito de Deus nessa noite. E não desperdice aquilo que foi entregue para você. Não desperdice aquilo que o Espírito Santo liberou na sua vida nessa noite. Desenvolva. E como diz o texto, retenha essa boa palavra na sua vida. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Eu não quero ver esse lugar apenas cheio. Eu quero ver esse lugar cheio da presença de Deus. Não importa com quantos forem. Eu não estou me importando com um número. Eu estou me importando com pessoas cheias do Espírito Santo. E que nessa noite você possa receber esse Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer pela tua presença, Deus. Quero te agradecer pela tua presença nesse lugar, Jesus. Obrigado pela tua palavra tão clara e tão direta aos nossos corações. Nós não podemos não corresponder ao teu Espírito Santo, Jesus. E que privilégio nós temos de viver com um Consolador, com o Espírito da verdade. Jesus, eu oro e abençoo cada vida que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, que cada um saia daqui cheio do teu Espírito Santo, Deus. E a principal coisa de sair daqui dessa noite é entender que nós não apenas fomos cheios do Espírito Santo, é de reter esse Espírito Santo nas nossas vidas. É de sugar esse Espírito Santo nas nossas vidas, para que cada palavra que saia da nossa boca, para que cada ato da nossa vida seja conduzido pelo teu Espírito Santo, Deus. E eu creio nisso. Eu creio nisso, Jesus. Teu Espírito Santo possa consolar cada coração. E Deus, cada pensamento de condenação, cada pensamento de eu não consigo, eu não vou conseguir amanhã, eu não vou conseguir durante a semana, seja caído por terra agora em nome de Jesus. E que cada um saia daqui com o entendimento que através do Espírito Santo nós somos fortalecidos para dizer não a qualquer e toda tentação que vier sobre nós, a qualquer investida de Satanás sobre as nossas vidas, Deus. Nos enche de tal forma, tome conta da nossa vida de tal forma, que nós não sejamos mais os mesmos, Deus. Queremos ver a tua glória, Jesus. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Em teu nome é a nossa oração. Se você recebeu algo de Jesus nessa noite, aplauda Ele com toda a sua força.